No capítulo 9 de João, Jesus quer te curar. Não importa a sua situação religiosa, sua situação de fé, de crença, mas é isso que eu tenho para dizer para você hoje. Jesus quer te curar. Esse texto, ele relata a cura de um cego. Esta é uma das histórias mais marcantes da Bíblia, um encontro sem igual com Jesus. Para você ser curado, ser tocado por Jesus, você precisa ter um encontro com Ele. Sem ter esse encontro com Jesus, é praticamente impossível ser tocado por Ele. De alguma maneira, você precisa encontrá-lo. O texto, ele principia dizendo: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. O cego era alguém que, segundo a tradição judaica, tinha sido amaldiçoado por Deus, porque já na lei e também em Ezequiel se dizia que o Senhor visitaria a maldade das pessoas até a quarta geração, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Ou seja, os pais pecaram e os filhos pagaram pelo pecado dos pais. Então a maldição, ela era atrelada a algum tipo de pecado, ou da própria pessoa ou dos seus pais. E como Jesus veio para quebrar a tradição, para quebrar aqueles princípios que regiam a religião da época, porque a religião, ela era norteada por alguns princípios que necessariamente não eram bíblicos, mas faziam parte da tradição, porque o povo judeu, eles tinham mais de 600 regras a serem cumpridas. E aquelas regras eram minuciosas. E se porventura alguém quebrasse uma daquelas regras, sofria alguma penalidade, desde açoite até apedrejamento. E Jesus veio quebrando tudo aquilo. Um homem não podia se encontrar com uma mulher. Prova disso é que, se você for a Israel, você vai ver na maior sinagoga aberta, que é em frente ao Muro das Lamentações, um lado é para os homens, outro lado é para as mulheres. E ele vai e se encontra com uma mulher, conversa com ela. Também uma mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Jesus vai, encontra-se com aquela mulher e liberta aquela mulher do apedrejamento. As regras diziam que se alguém tocasse num defunto, ficava imundo. E Jesus toca em defunto, Jesus toca em leproso, Jesus cura no sábado. Ele vem quebrando as regras. O templo era tudo para eles, e Jesus disse: esse templo vai ser derrubado. Jesus quebra aquelas regras. E ele quebra mais uma regra nesse texto que nós acabamos de ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem
ou seus pais para que ele nascesse cego? Eles estão se baseando na cultura religiosa que eles tinham. Quem pecou para que ele nascesse cego? Disse Jesus. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Não é uma verdade que até os dias de hoje muita gente acha que sofrimento é por causa de pecado, por causa de erro, Deus está punindo. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto que aconteceu com ele é uma oportunidade para que Deus manifeste-se na vida dele. É bem verdade que quem planta, colhe, que pecado tem salário, é bem verdade isto, mas nem tudo. Jesus está dizendo: você está com um filho paraplégico, você está acometido de câncer, você está cego, surdo, mudo. Não é porque você está pagando por alguma coisa ou por alguém que tenha cometido algum pecado. Faz parte da vida. Mas Jesus disse: eu vou interferir num círculo normal da vida. E ele interfere mesmo, interferiu e interfere ainda hoje, para mudar a história da pessoa, para que o nome do Pai seja glorificado. O texto continua: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. É possível que tenha gente me ouvindo que continuaria cego, né? Poxa, vai botar cuspe e botar no meu olho? Não, isso eu não quero, não. Jesus usou os métodos mais diferentes. E ele então faz uma mistura ali de cuspe com terra, saliva, e coloca nos olhos do cego. Interessante que ele não cura o cego naquele momento. Uma vez que ele tocou, era para o cego passar a ver instantaneamente. Agora olha como que Jesus experimenta, como Jesus dá oportunidade para você revelar a tua fé. Jesus diz para ele assim: vai lavar-se no tanque de Siloé. E o cego sai tateando, como sempre. Ele podia ter parado no meio do caminho, que eu vou nada, perder meu tempo, é mais um curandeiro que está aí. Eu fiz e não aconteceu nada. Mas essa não foi a atitude do cego. Ele foi, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, e o que aconteceu? Lavou-se e voltou vendo. Jesus queria ver a obediência daquele homem em primeiro lugar. Se ele confiava mesmo nele, se ele tinha realmente fé. Ele obedeceu, fez e voltou vendo. Por que ele mandou o cego ir ao tanque de Siloé? Porque no tanque de Siloé, que ficava próximo ao templo, iam os sacerdotes para se lavarem, para lavar as suas ofertas que seriam oferecidas no altar. E os sacerdotes não admitiam a cura de um cego. Era impossível, só Deus podia operar um milagre assim. Os sacerdotes ficaram assustados com aquilo.
E, de repente, a coisa começou a complicar-se. Seus vizinhos, seguindo o texto, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Mas o cara é cego, estava lá na porta do templo todo dia. Ué, e agora ele está andando aí, que negócio é esse? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, parece com ele. É mais ou menos igual a gente mesmo, né? Fala sério. E ele próprio insistia: não, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Eu era cego, agora eu estou vendo. E aí as pessoas começam a perguntar: então, como foram abertos seus olhos? Nós nunca ouvimos falar sobre isso. Significa que milagre não tem que acontecer com todo mundo. Eles nunca tinham ouvido falar sobre isso, que um cego de nascença tinha passado a ver. Então eles foram interrogá-lo. E respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Olha que pergunta idiota. O cara era cego, mandou ele lavar, onde está o homem? Mas quem não crê assim, quem não crê começa a colocar dúvida. Eles estavam, na verdade, era querendo colocar dúvidas no milagre. Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Era a resposta mais óbvia. Ele não enxergava. Levaram aos fariseus, que eram aqueles que seguiam a palavra em cima, queriam conferir todos os detalhes, se este era o Messias ou não, se o milagre era real ou não. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Era sábado. Por que o texto está dizendo sobre isso? Se era sábado, esse homem não pode ser o Messias. Como é que o Messias não cumpre a lei? Como é que o Messias não guarda o sábado? Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperar a vista? Perguntam ao cego. O homem respondeu, de novo: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, me lavei e agora vejo. Já estava cansado de dar entrevista. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, se referindo a Jesus. Está vendo como é que é a religião? Você não está cumprindo a regra. Como é que pode ser alguma coisa que vem de Deus? Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Aí, eles vão de novo no cego. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. Foi você que teve a experiência com ele. O que você diz sobre ele? O homem respondeu que ele é um profeta. Na minha visão, ele é um profeta. Ele faz alguma coisa em nome de Deus, sobrenatural. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais.
Esse cara está mentindo. Primeiro, eles começam a pôr dúvida se era ele mesmo cego ou não. Chama os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele pode vir agora? Eles não afirmam que era cego. Como é que isto aconteceu? Responderam os seus pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Os pais já estavam acostumados com um filho mendigando, com um filho cego. Na ideia dos pais, agora Jesus vem e cria um tumulto tremendo. E por que os seus pais dizem isto? Olha bem o que eles dizem. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Que você não pergunta, já tinham perguntado. Por que é que eles dizem para perguntá-lo? Por causa do texto seguinte, o verso 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que os pais dizem: pergunte a ele, ele tem idade, ele é de maior. Porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga, porque para um judeu, ser expulso da sinagoga? Sinagoga era tudo. Era onde Deus se manifestava. E ele não abria mão disso. Então os seus pais não querem se envolver com este problema. Talvez até imaginasse, seria bom que o filho continuasse cego. Pelo menos a gente não tinha problema na sinagoga. Eles estavam pressionados pela religião, que fazia contraponto com Jesus, que veio para libertar. Eles tinham pânico. E aí vê o que acontece. Verso 24. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, em nome de Deus, aqui, nós vamos te pedir, pela última vez, diga a verdade. Sabemos que esse homem que te curou, ele é pecador. Todo sujo, ele quer sujar o outro. Todo sujo, não é que o outro seja sujo, não. O sujo quer sujar o outro. Esses religiosos aqui queriam sujar Jesus. Por isso eles nem fazem uma hipótese, eles fazem uma afirmação. Vão ao cego: aqui, você vai dar glória a Deus. Então nós queremos te dizer que nós sabemos já que esse homem é pecador. Jesus, hein? Então afirme isso também. Mas o ex-cego, respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei. Esta tem que ser a resposta. Uma coisa eu sei: eu era cego, eu era perdido, eu estava na pior, mas agora eu vejo, agora eu encontrei Jesus na minha vida. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os olhos? Novamente está ele sendo arguído. O que aconteceu mesmo? E ele começa a perder a paciência. Eu já disse, respondeu ele. E vocês não me deram ouvidos. Por que vocês querem ouvir isso outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí ele já parte para ironizar. Eu estou achando que vocês também querem segui-lo. Eles estão muito interessados.
Vocês estão perguntando demais. Aí eles se revoltaram. Então eles o insultaram. Deve ter dado uns tapas nele, deve ter xingado. Discípulo dele é você, ô cara. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, menosprezando a cidade de onde ele tinha vindo. Aí o homem responde: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Vocês não sabem quem é esse homem, não sabem de onde ele veio, ele não está na sinagoga, ele não é nenhum líder religioso conhecido, e aí se torna ainda mais extraordinário. Ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a homens que o temem e praticam a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ninguém jamais ouviu. Está entendendo? O cego agora, com mais autoridade do que as autoridades. Vocês já ouviram dizer que algum cego voltasse a ver? Não. Porque se o cego era amaldiçoado, e quem o teria amaldiçoado era Deus, quem poderia revogar uma maldição divina? É isso que o cego está dizendo para eles. Porque essa era a tese deles. Ninguém jamais ouviu que um cego de nascença tivesse os seus olhos abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer essas coisas. As coisas de Deus só podem ser feitas por pessoas de Deus, amados. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. O que eles estão dizendo? Você nasceu cego porque nasceu pecador. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o que fizeram com ele? O expulsaram. O expulsaram de onde? O expulsaram da sinagoga. Você não pode fazer parte da nossa religião. Você é pecador. Mesmo ele tendo experimentado a manifestação do poder de Deus na sua vida através de Jesus Cristo. Essa é a religião morta, vazia, indiferente. Mas quando alguém te amaldiçoar, quando alguém te expulsar, como expulso foi este homem, Jesus vai estar com os braços abertos para te receber. Alguma igreja te amaldiçoou, te decepcionou? Alguma pessoa, e você está buscando Deus, buscando Deus, buscando Deus. O salmista já diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. É Deus que vai te recolher, querido. Porque Ele quer, a semelhança do que Jesus fez com aquele cego, Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer te salvar. Ele tem o melhor para a tua vida. Não importa os motivos que te levaram a estar na situação em que você está, mas Jesus é o único que pode reverter a tua situação. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Glorifica.